Conforme eu havia falado no primeiro vídeo, pessoal, eu comecei a investir primeiro na conta fixa, né? No meu caso, no Porquinho do Inter. Comecei por ali, porque me trazia uma segurança e com isso eu ia estudando outros ativos. Então hoje eu já tenho uma outra aplicação. Eu já aplico já exatamente há 1 ano e meio. Então, eu já tenho uma outra mentalidade em relação a investimentos. Hoje eu aplico em fundos imobiliários, porque eu sei que eu tenho rendimento todos os meses. Aplico em ações, estudo aí que tipo de ações é melhor, se elas resistem aí a crises, né, a esses eventos mundiais que acontecem, né, como muitas ações que temos, que elas resistem aí a circunstâncias mundiais, né, como crise, como teve aí a pandemia, né, outras guerras aí que teve, e ela resiste, ela sofre, mas ela consegue se manter ali de pé. Então, hoje eu já invisto em ações, como o Banco do Brasil, eu invisto na Klabin, eu invisto em Petrobras, eu invisto em várias ações que são excelentes, do Banco Itaú, tá, do BMG, do Banco Inter também. Também tenho investimentos fora do país, que é em dólar, né? Que nós temos que dolarizar aí a nossa carteira, para que nós possamos pelo menos ter um pouquinho de rentabilidade, menos perdas, né? Tenho também um pouco de Bitcoin na minha carteira, porque esse ativo é um ativo de alta volatilidade e realmente só investe em ativos como esse, realmente a pessoa que é fria. Então, tem que ter uma certa frieza e não investir tudo, só ter uma pequena parcela, um pequeno percentual ali, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos você não perde tudo, né? E eu não tenho mais idade para arriscar nada. Depois dos 50, você tem que ser mais conservador. Então, eu tenho uma pequena porção em Bitcoin, né? Que não é muito, mas a gente vai colocando aos pouquinhos ali, porque se acontecer alguma coisa, pelo menos você não perdeu tudo. Então, a mudança, né, de mentalidade, ela nos favorece e sobre isso, né? É sobre quando você começa a fazer pequenos investimentos, quando você começa a entender um pouquinho, né, sobre esse tipo de guardar dinheiro, de economizar dinheiro, entender que o dinheiro ele não leva desaforo para casa. Isso é uma virada de chave e tanto. Porém, a gente tem que tomar cuidado com o extremismo também. Por quê? Quando eu comecei a investir, então eu fui tipo do extremo ao extremismo mesmo, né? Eu não gastava nada, não queria gastar nada. Às vezes não precisaria investir tudo, eu poderia tirar um percentual para eu comprar alguma coisa de interesse, mas não, eu queria investir. Eu não via a hora de chegar outro valor, de cair qualquer valor na minha mão para que eu pudesse investir. Você também tem que desfrutar do dinheiro, porque senão acaba virando uma coisa muito escrava. Uma hora você era escrava dos gastos, assim, exacerbado, você não pensava em gastar e já gastava. Outra hora você já não quer gastar, entende? Que a gente vai de um extremo ao outro. Então a gente tem que ter um ponto de equilíbrio. Você pode guardar sim o dinheiro, é importante, muito importante, termos uma reserva financeira, é muito importante aplicarmos o nosso investimento para que nós venhamos ter uma aposentadoria, termos uma velhice, né, com mais tranquilidade. Isso não se discute. Mas também temos que ter pequenos prazeres. A gente pode financiar esses pequenos prazeres, que é o que dá aí aquela alegria de você estar vivendo, você saber que você gastou um pequeno percentual para fazer algo para você que te dá prazer, mas que você fez a lição de casa, que você está ali, sabe, guardando, que você está pensando no futuro, que você pensa, sabe, não só pensa em gastar, mas pensa também em investir. E isso é muito importante.
Então, essa é a minha dica de hoje, tá? Nunca é tarde para começar. Eu comecei aos 56 anos, né, a investir. Comecei investindo moderadamente, sabe, bem tranquilamente, e hoje já trouxe aí essa ideia, né, essa mentalidade para meu filho, para minha nora, que isso é muito bom, sabe? A mudança de mentalidade é impressionante o que faz com a nossa vida. Quando a gente vira essa chave, o problema é virar a chave. Agora, quando a gente vira a chave, ninguém segura mais a gente, né? O importante é você mudar a mentalidade, porque não é sobre o dinheiro, mas é sobre a mentalidade que temos. A nossa mentalidade que foi nos moldada desde o nosso nascimento, crescimento, né? E fomos aí, né? Foram vidas que nós tivemos aí a nossa mentalidade moldada. Então é óbvio que de uma hora, desculpe, gente, de uma hora para outra, a gente não ia mudar de uma hora para outra. É necessário muito esforço. E eu digo para vocês, é muito esforço mesmo e força de vontade. E querer realmente mudar numa realidade. Porque a gente passa uma vida toda naquele processo, né? Que dinheiro não dá em árvore, que, sabe, vamos viver o hoje, o amanhã a gente não sabe se vai existir, é verdade. O amanhã, a gente não sabe se ele vai existir. No entanto, o nosso amanhã depende muito do nosso hoje bem feito. Isso sim, a gente precisa ter em mente. Se eu fizer o perfeito, o bem feito hoje, o amanhã, ele está garantido. Ele pode não chegar, mas se ele chegar, eu vou ter feito a minha lição de casa. Então pense nisso. Aprenda. Não tenha medo de aprender. O novo assusta, assusta. Mas quando você começa a entender, a viver o novo, você vai ver que é a melhor coisa, a melhor escolha que você já fez. E eu tenho certeza que eu fiz a melhor escolha, que foi aprender, sabe? Foi experimentar, foi aplicar, que é o mais importante. Pense nisso. Meu nome é Maria, construindo riquezas.